Bom dia, crente! Começamos a nossa quinta-feira. Bem-vindos às nossas manhãs de sabedoria. Nós estamos na série Não Desista. Nós vimos que esses dias que apesar de todas as situações, ainda há uma esperança. Deus, ele sempre tem uma esperança para os seus filhos. Independente se você já errou, se você numa colheita ruim, coisas novas estão vindo por aí. A Bíblia diz que enquanto há esperança, há vida. Enquanto há vida, há esperança. E se nós estamos aqui, se nós acordamos e nós estamos respirando o ar que o Senhor nos deu, é porque Ele tem um propósito para mim. Ele tem um propósito para a sua vida também. O nosso título de hoje é Você está numa guerra. Às vezes a provação que você está passando, você quer desistir porque você não está entendendo, mas você está numa guerra. Você querendo acreditar ou não, o mundo espiritual existe, ele se baseia, ele se anda, mas não é essa palavra que eu queria dizer, ele se modela, não, mas vamos lá, continuar, por formas legais. Ele é legal, de leis. Então, existem coisas que a gente não está enxergando, mas está acontecendo e nós estamos passando por uma guerra espiritual. Nosso texto está em 1 Pedro 2,11, que diz assim: Amados, insisto-vos, peço-vos, que como peregrinos, embaixadores, estrangeiros e forasteiros, que vos abstenhais, que fique longe das concupiscências carnais, dos desejos fortíssimos, das suas vontades descontroladas, que combatem contra a alma, que fazem guerra contra sua alma. O tempo todo nós estamos sendo chamados para distrações. O tempo todo nós estamos sendo levados por nossos sentimentos, fazendo a gente plantar coisas ruins. E a Bíblia já nos adverte que aquele que vive pela carne, pelos desejos da carne, pelos desejos que nós queremos e que não é a vontade de Deus, que tudo que é fora da vontade de Deus não traz vida, traz morte e destruição. Morte emocional, ou morte física, ou morte espiritual. Lembra, morte é separação. Morte não é um túmulo com flores, não é um caixão com flores. Morte é separação. A nossa alma o tempo todo está passando por guerras. A partir do momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu estou passando por uma guerra. Antes de gravar, foi muito difícil eu vir aqui gravar, porque o nosso inimigo, ele não quer que as pessoas tenham esperança. O inimigo não quer que a palavra chegue, mas ela vai chegar, porque quem manda é o Senhor Jesus. Eu já dei autoridade para o Senhor Jesus. Nós que temos que dar autoridade, viu? A gente precisa fazer uma série só sobre batalha espiritual, porque existem coisas que estão acontecendo na nossa vida, porque nós é que damos autoridade para os demônios agirem na nossa vida. Tem um texto lá no Velho Testamento que diz que Deus, ele deixou o espírito de mentira e enganar Acabe. Se eu não me engano, era Acabe, o rei Acabe. Às vezes tem espíritos querendo nos enganar e a gente está indo por esses espíritos, esses malignos, esses demônios, porque nós damos autoridade. Por isso a palavra de Deus vai dizer assim, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu já falei e vou repetir, o segundo verso mais importante da Bíblia para mim, porque uma vida em abundância, para viver uma vida em abundância, vai muito do que nós pensamos. E os nossos pensamentos conduzem as nossas emoções, que se transformam em ações. E se nós não guardarmos o nosso coração, nós seremos levados pelos nossos sentimentos, pelos nossos desejos fortíssimos. E quando vivemos pela carne, quando vivemos pelos sentimentos, nós morremos.
quando a gente está numa batalha espiritual, quando nós estamos numa guerra, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, pois ele é quem conduz em toda a nossa vida. Em Provérbios vai dizer, assim como o homem pensa na sua mente, assim ele é. Às vezes você acha que é teoria, não sei do que, é misticismo, mas está na Bíblia. Se a gente não vigia os nossos pensamentos, se a gente não coloca pensamentos bons, a gente não convida eles para entrar e para ficar, os pensamentos ruins vêm. E eles se tornam hóspedes, mesmo sem a gente querer, porque a gente deixou essa porta aberta. Para a gente vencer essa guerra, a gente precisa vigiar os nossos sentimentos, vigiar os nossos pensamentos. Nós precisamos confessar os nossos pecados. A Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nós confessamos a Deus para ter perdão dos pecados, mas nós confessamos a uma pessoa de confiança para sermos curados. Quem não confessa tentação, confessa pecado. Às vezes você está passando por uma tentação, por algo difícil na sua vida e você não está confessando isso para uma pessoa de confiança, isso não vai sair da sua vida. Às vezes você está nesse desânimo, você quer desistir porque você está numa batalha espiritual e você está com pecados ocultos. Deixa eu falar, gente, enquanto a gente não confessar, a gente pode querer esconder isso pro resto da vida, mas a Bíblia diz, e eu confio no que a Bíblia diz, que tudo um dia trará à luz. Quando eu decidi viver de forma certa, que eu falei acho que foi no primeiro vídeo, que eu não levava as coisas tão a sério de Deus, quando eu falei, não, eu quero viver eu quero viver de forma certa, eu não quero nada de errado. Eu fui lá, confessei para uma pessoa de confiança, que é minha mãe, né, minha líder espiritual, minha mentora, e falei, ó, já fiz isso. Porque eu sei que se eu não confessasse, um dia eu viria pra luz. E aí eu iria passar vergonha, e eu não queria passar vergonha não. Falei, então, isso não tem mais poder sobre a minha vida. O inimigo não tem mais legalidade nesse assunto. Na minha vida, você vai precisar fazer jejum, você vai precisar se encher da palavra, você vai precisar orar dia e noite. Existe uma caça de demônios que só sai com jejum e oração, diz a palavra. Às vezes você não está conseguindo vencer, às vezes você está passando por esses problemas, porque você precisa fazer jejum e oração, porque são tantos, o inimigo está vindo com tanta força com você, ele está mandando tantos seus demônios na sua vida, que não vai sair se não for jejum e oração. Eu termino o nosso texto, que está lá em 1 Pedro 2,12, que diz assim, tendo vosso viver honesto entre os gentios. A gente precisa viver de verdade em todas as áreas, sem escuridão, trazendo todas as coisas para a luz, para que naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas vossas obras que vos observem, que em vós observem, e o Deus de toda graça em Cristo Jesus vos aperfeiçoará e confirmará e fortificará e fortalecerá. Você crê nisso? Obrigado por assistir até aqui. Deus, ele vai te livrar dessa batalha, se você fazer o que eu falei aqui para você, confessar os seus pecados. Obrigado por assistir até aqui e eu te espero amanhã, às 7h17 da manhã. Deus abençoe seu dia.